Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher na qual a Bíblia não cita um nome. E a Sociedade Bíblica deu um nome para ela que é a Viúva do Azeite. Conhecemos ela por esse nome, a Viúva do Azeite. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas surpresas, algumas coisas que eu falei que iria dizer no dia de hoje, tá bom? A gente sempre aqui, a gente ora, entrega ao Senhor essa live e eu peço a todas que estão assistindo nesse momento que Deus venha falar no seu coração e as que vão assistir futuramente também, que venha ser uma bênção para a tua vida. Então, já temos algumas pessoas aqui online. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Meu esposo, irmã Diva, Viviane, Laura, seja bem-vinda. Renata também, sejam bem-vindos a mais uma live. E é claro que eu não posso deixar de divulgar esse livro aqui. Tá com plástico, peraí, tem um reflexo aqui, não sei se dá para vocês verem bem. É o livro do meu esposo. Tô procurando um ângulo aqui, ó. Reconstruindo em tempos de crise. Algo que Deus colocou no coração do meu esposo e tem edificado muitas vidas e o nome do Senhor tem sido glorificado. E isso aqui eu não posso deixar de dizer, é um motivo de muita alegria pra gente, porque realmente é uma promessa e eu não sei, eu tenho certeza que algumas de vocês que estão me assistindo agora nesse exato momento têm promessas de Deus na sua vida e eu quero dizer pra você, as promessas de Deus, elas são verdadeiras, elas se cumprem em nossas vidas. Viviana, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Gente, isso aqui foi uma promessa. Deus falou que ele escreveria um livro em 2018 e agora 2022, para a glória do nome do Senhor. Tá aqui. E se você ainda não tem, nos procure. Eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Bem, vamos lá, sem muitas delongas. Eu vou deixar a Renata, não sei se vai dar aí para você, como o pessoal ainda não entrou, pra gente deixar pro final o nosso combinado, tá bom? Não sei se ela tá aí. Eu tenho 3 avisos para poder dar no dia de hoje, mas enquanto o pessoal vai entrando, são 3h10, o pessoal sempre demora um pouquinho para entrar, então eu vou deixar para dar no final, que aí a gente não perde. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus sua graça nesse momento. Seja bem-vinda, Karine, bom ter você aqui. Ô, glória! Gente, você que tá aí na live, que já entrou, que já conectou, vai mandando aí o direct aí para outras pessoas, convidando mais pessoas. Essa live tá incrível. Deus falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar também no seu coração. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse exato momento. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão, mesmo que em distância, Senhor Deus, cada um na sua casa, eu não sei onde cada irmã que está aqui assistindo se encontra, mas por esse meio, Senhor Deus, de comunicação que tu ensinastes ao homem, Senhor Deus, para que ele viesse a criar, nos possibilitou, ó Pai, que hoje a gente pudéssemos, cada um estar num lugar, mas todas ao mesmo tempo conectadas. E nesse momento, Senhor Deus, vamos estudar a tua palavra, vamos ouvir, ó Pai, um pouquinho da porção da tua palavra. Te pedimos nessa tarde que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha encher o nosso coração de alegria, Pai, que através da tua palavra venha ter, ó Pai, orientação para as nossas vidas, para a nossa caminhada, Senhor Deus. Te pedimos uma bênção especial para cada um que está aqui agora, que parou seus afazeres, Senhor Deus, para dedicar, ó Pai, tempo de qualidade para ouvir a tua voz, ó Pai. Me usa, Senhor Deus, para que o teu nome seja glorificado, que não seja agora a Karine, mas que seja o teu Espírito Santo. Direciona, porque tudo é teu, ó Pai. Não posso fazer nada se não for o Senhor. Toda glória, todo louvor seja dado a ti. Assim te peço também uma bênção a todos os que vão me assistir depois, e o teu nome seja glorificado, e assim a tua palavra venha penetrar no coração de cada uma das minhas amadas. Em nome de Jesus, amém. Você diz aí? Amém, glória a Deus. Gente, hoje nós vamos falar sobre a viúva do azeite. Então deixa eu dar aqui, seja bem-vinda, Bárbara. Irmã Márcia, muito bom ter você aqui. Manu, glória a Deus.
Gente, sejam todos bem-vindos. Quem está entrando agora e não conhece, todo sábado a gente fala sobre uma mulher da Bíblia. E a mulher que a gente vai estudar hoje é a viúva do azeite, tá bom? Tá lá no livro, e deixa eu falar uma coisa pra vocês, é muito importante, eu preciso que vocês me ajudem no dia de hoje. Pega aí um papelzinho, caneta, que a gente vai anotar, eu tenho certeza que o Papai do Céu vai falar no seu coração. Tá lá no livro de 2 Reis. Ô, glória, já temos uma pessoa aí querendo o livro? Que bênção! 2 Reis, se você tiver, acompanhe comigo. Capítulo 4 é onde essa mulher aparece. Segundo livro dos Reis, tá bom? Capítulo 4, versículos de 1 a 7. Abri aqui também minha Bíblia para acompanhar. Obrigada, amor. Então, vamos lá. Quem foi essa mulher, tá? A Bíblia, ela não cita o seu nome. A gente sabe apenas que ela se tornou viúva, que o seu esposo, ele era participante da escola de profetas e ela também era mãe, tá bom? E aqui, acredito que de 2 filhos, tá? Tá no plural aqui e a gente vai ler então o texto. Então acompanhe aí comigo pra gente poder aprender um pouquinho mais sobre essa mulher. Eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida. Livro de 2 Reis, 4, do 1 ao 7, rapidinho a gente vai ler. A história dela é linda e diz assim, ó. Gente, que bênção! Ela tá lá em Pernambuco. Que bom, obrigada. Vamos enviar sim. Glória a Deus. Pra quem não sabe, eu tava falando aqui, quem entrou depois, o livro do meu esposo, ó. Reconstruindo em tempos de crise, tá bom? Vamos enviar sim. Chama a gente aí no direct depois, que a gente coloca, pega contato, endereço, essas coisas todas, vai ser bênção. Glória a Deus. Vamos lá, quem tá com a Bíblia aí, vamos nos ajudar aí? Fazendo a leitura? E diz assim a palavra de Deus. Vou ler aqui, ó. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos os vasos e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos e lhe traziam vasos e ela os enchia. Versículo 6, a gente está terminando. E sucedeu que cheios que foram os vasos e disse seu filho: traze ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não tem mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e o teu filho vivei do resto. Bem, gente, é uma história que eu gosto muito e particularmente Deus falou muito comigo sobre essa viúva, tá bom? Então, antes de mais nada, eu sempre gosto de dar um panorama histórico aqui para você entender qual era a realidade, o que estava acontecendo nesse contexto, nesse cenário, tá bom? Então, bem, você sabe que Salomão, ele era rei, e após o reinado de Salomão, o reino foi dividido em 2, reino do norte e reino do sul. A gente sempre tem falado sobre isso aqui. E o livro de Reis, no caso esse livro de 2 Reis, ele registra a história de como a nação de Israel foi dividida e como esses 2 reinos começaram a se envolver com idolatria, apostasia, corrupção e, por consequência, um colapso. Então, nesse livro de Reis, a Bíblia aborda todos os reis que governaram Israel. Infelizmente, a gente sabe que alguns foram muito ruins, pessoas que não andaram segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus, e também teve alguns reis que foram bons. Então, durante esse período que esses reis estavam governando, nesse momento, Deus ele levanta alguns profetas
com o intuito de quê? De proclamar a mensagem de Deus, fazer que esses reis e também o povo se voltasse para Deus, se arrependessem. Então deixa eu dar uma pausa aqui. Seja bem-vinda, irmã Sabrina e pastora Jussiara. Bom ter vocês aqui. Estamos falando da viúva do azeite. Essa é a nossa mulher que a gente vai falar hoje. Thaísa! Gente, hoje eu e Thaísa estaremos ministrando em uma igreja lá em Santa Cruz. Tá ali no meu status, tá bom? Vai ser bênção lá, tá bom? Então, seja bem-vinda, Thaísa. Muito bom você estar aqui conosco. Obrigada pelo seu carinho, tá bom? E vamos lá, gente. Então, eu estava falando aqui do cenário para você entender o cenário que essa mulher, que essa viúva estava inserida. E Deus, ele levantou um profeta, que foi o profeta Eliseu. Ele foi sucessor de Elias, você já deve ter ouvido falar sobre ele. E ele, nesse momento, ele se torna um porta-voz para o Reino do Norte. E a vida de Eliseu, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que foram cheia de sinais, proclamações, advertências e também muitos milagres. E o objetivo do ministério de Elias foi advertir exatamente esses reis que eram maus, que não obedeciam a Deus. Então, ele tinha o objetivo de mostrar isso para eles. E também o objetivo desse livro aqui, dessa mensagem e do ministério dele, foi mostrar que Deus, ele também não só controla os grandes exércitos, os reis, mas ele também controla os acontecimentos da nossa vida, no cotidiano. Então, Deus nada perde o controle. E como que Deus faz para poder abençoar e para poder ajudar as pessoas que estão dispostas a obedecê-lo? Então, aqui nessa introdução aqui, eu já quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus, ele se preocupa com o seu cotidiano. Deus, ele se importa com a sua vida, ele se importa com as suas coisas e ele vai te mostrar hoje, nessa live aqui, como é que ele interfere na sua vida para o nome dele ser glorificado, porque você está ali obedecendo aqui, ó, a palavra de Deus. Amém? Pastora Graça, seja bem-vinda à paz de Cristo. Hoje a gente está falando sobre a viúva do azeite. Vamos lá? Então, esse é o cenário dessa família, onde essa mulher tinha sido esposa de um dos discípulos dos profetas, tá? Então, o cenário ela tinha acabado de perder o seu marido e ele tinha sido servo de Eliseu. Ou seja, o seu marido era alguém que estava debaixo das instruções, dos ensinamentos de Eliseu. Ele estava aprendendo com Eliseu. Então, olha o cenário agora que essa mulher, a Bíblia fala que ela estava. Para e pensa e se coloca no lugar dela. Vamos entrar na história. Ela acabou de perder o seu marido, uma pessoa que era importante para ela, o seu esposo. Ele era o provedor da sua casa. Além de agora ela ficar viúva, ela também temia o Senhor. E aí, nesse tempo, veio o quê sobre a vida dela? Uma adversidade, veio problemas, veio portas fechadas. Os seus filhos, além de se tornarem órfãos de pai, eles ainda estavam prestes a serem vendidos como escravos, a serem levados como escravos, como a gente acabou de ler. Percebemos que essa mulher ela não tinha recursos, ela não tinha posses, ou seja, era uma pessoa que estava ali sem perspectiva de vidas. E, além disso tudo, ela estava endividada. Ela era uma mulher que possuía dívidas, como a gente viu. Aí a pergunta que eu faço para mim e para você, pra gente aprender hoje e refletir, qual era o maior problema dessa mulher? Qual era o maior problema dessa mulher? E a gente vai transitar algumas linhas de pensamentos e a gente vai ver o que a palavra de Deus fala a respeito, se realmente esses eram os maiores problemas. E você vai poder fazer uma analogia, se os problemas que você acha que são grandes na sua vida, será que realmente esse é o maior problema? Então vamos lá. Será que o maior problema dessa mulher era ser viúva e ter perdido o esposo? Realmente é um grande problema. E naquela época, uma mulher ser viúva era bem complicado. Só que eu vejo na palavra de Deus que a Bíblia ela dá respaldo para uma situação dela. No Reino do Norte, na verdade, no reino de Israel inteiro, era comum muitas guerras. E por conta de guerras, muitos homens eles morriam nas batalhas e muitas mulheres elas se tornavam viúvas. E como os seus maridos, eles que eram os provedores, elas ficavam em condições financeiras de miséria. Eu não disse pobreza, eu disse miséria. Então, as viúvas naquele tempo, elas eram protegidas por uma lei.
que o povo deveria ter caridade, tanto com elas, com as viúvas, como com os órfãos, como com os estrangeiros. Aonde está isso, Karine? Na sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 22 e 23, diz assim, eu vou ler para você. E nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei ao seu clamor. Quando eu li isso, eu fiquei maravilhado, porque aqui está falando que o próprio Deus, ele cuida das viúvas. Eu não sei se tem alguma viúva aqui na live aqui, mas se tem alguma viúva ou se vai assistir essa live depois, eu quero que você saiba que Deus, ele ouve o seu clamor. Você tem prioridade para com Deus. Existe uma palavra aqui, ó, liberada para a sua vida, que você tem prioridade. Então, toda vez que você levantar a sua voz, que você clamar a Deus, ele vai te ouvir. Então, se você tem uma palavra, você já tem tudo. Deus te dá respaldo na própria Bíblia, na palavra dele. Então, o maior problema que a gente vê não era esse, porque existia essa possibilidade dela orar e encontrar essa solução. Então, eu quero que você entenda, você que está me ouvindo de uma vez por todas, se você tem uma palavra, você tem tudo. A Bíblia, ela é suficiente. Deus, ele já liberou uma palavra para sua vida. É o próprio Deus que te acolhe, é o próprio Deus que ele te pega, te segura pela mão, tá bom? Karine, eu não entendi. Eu só tô dizendo pra você, se você tá passando por alguma dificuldade, por alguma aflição, se você clamar a Deus, a Bíblia fala que ele vai ouvir o teu clamor. Glória a Deus. Então, vamos lá. Talvez o maior problema dessa viúva aqui foi porque os filhos se tornaram órfãos de pais. E aí eu fiquei pensando nisso. É bem verdade que alguns estudos dizem que a figura do pai, se uma criança cresce sem a figura do pai, ela pode crescer realmente com alguns distúrbios. Então, você imagina, será que isso é um grande problema? É um grande problema, mas a gente também, quando a gente observa outras famílias, pessoas que cresceram até sem a figura de um pai, até a figura da mãe, a gente vê que elas se tornaram crianças sadias, crianças que vivem em alegria, crianças em abundância. E por quê? Porque a Bíblia também dá respaldo. Salmo 27, versículo 10 diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, perceba, o maior problema dessa mulher não era os seus filhos crescerem sem a figura do seu pai. E aqui eu aplico para a minha vida e para a sua vida. Talvez tenha sido você essa pessoa que cresceu com dificuldades, não teve um pai presente, não teve uma mãe presente, e talvez eles tenham te abandonado. E você se sente assim, você se sente vazia, abandonada, rejeitada, por não ter tido esse carinho, esse amor. Mas eu quero que você saiba nessa tarde que Deus, ele te trata como filha. Ele te pega pela mão. Sabe o que ele está falando aqui para alguma pessoa? Eu não sei quem é. Você tem esse sentimento de abandono dentro de você. E você às vezes pede tanto para Deus um carinho paterno. E Deus está falando assim: minha filha, erga só suas mãos. Erga suas mãos para cima. Chama por mim. Que ele quer te abraçar nessa tarde. Sinta o abraço de Deus em você agora nesse momento. É ele te protegendo, te acolhendo. Glória a Deus por isso. Irmã Tânia, a paz de Cristo. Um beijo. Gente, e aqui voltando para o texto, a gente está falando sobre a viúva do azeite. E aqui eu estou transitando em algumas linhas de pensamento. Qual poderia ser o maior problema dessa viúva? E aí eu pensei, não. O maior problema dessa viúva realmente era ela estar endividada. E a pergunta para mim e para você é: quem hoje não tem dívida? Quem hoje não tem conta para pagar? E eu quero dizer e afirmar para você que esse também não era o maior problema dessa viúva. Não, Karine, não era. Porque a Bíblia dá respaldo. E eu tô indo na palavra de Deus para vocês entenderem a importância da gente estar com isso aqui na ponta da nossa língua, da gente saber, da gente meditar, da gente ler. Porque aqui tem resposta para cada situação da minha vida e da sua vida. E aí a Bíblia vai dizer para a gente em Ageu 2:8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a pergunta é: com o que você tem gastado o seu tempo pensando, preocupada? Karine,
Eu não sei como é que eu vou pagar o meu aluguel, eu não sei como é que eu vou pagar a prestação, eu tô toda cheia de contas. E Deus está falando assim, você precisa entender uma verdade a partir de hoje. Que Deus, ele conhece a tua necessidade. Então a gente não pode agir como Deus, ele fosse um banco na minha vida, na sua vida. Tem gente, é impressionante. Tem gente que só se aproxima de Deus para pedir, acha até que é o gerente do banco dela pessoal. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Não é assim? Me ajuda aí, gente, me ajuda nessa live. Só que Deus, ele não quer que você se aproxime dele achando que ele é um banco. Gente, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o Criador, ele é o Rei dos Reis. Então a gente não pode tratar Deus só quando a gente precisa de alguma coisa. E existe também aquele tipo de pessoa que se comporta como também estivesse numa UPA, num hospital, não é assim? Tá doente, precisa ser curado. Aí só lembra que Deus existe, que Jesus existe, para poder, eu tô precisando de ajuda, Senhor Deus, eu tô com uma dor, me ajuda, me cura. Não é assim? As pessoas precisam parar hoje de procurar Deus somente para as suas necessidades. A gente precisa entender e buscar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez pela minha vida e pela sua vida. Então, a gente deve apresentar a Ele como? De modo respeitoso. E, infelizmente, cada vez mais as pessoas estão colocando as suas vontades na frente de Deus. Estão buscando os seus interesses na frente de Deus. E aí, sabe o que eu aprendo com essa mulher? Que o maior problema que essa mulher tinha não era esses que eu citei. O maior problema dela, e infelizmente é o problema de muitas mulheres, de muitas pessoas nos dias de hoje, é um defeito no caráter espiritual. Exatamente, olha o que a Michelle colocou, como se Deus fosse uma mercadoria para ser barganhada. Misericórdia. É verdade. As pessoas, elas têm entrado nas igrejas, têm procurado mais para os seus próprios interesses e benefícios. Ou seja, é um defeito no caráter espiritual. E eu vou te explicar o que isso significa. E da mesma forma que essa palavra falou comigo, eu tenho certeza que vai falar com você. Mas antes disso, eu quero poder falar para Renata, Fábio, Thaísa, a Leocácia, minha amiga Diva, Tânia, Michele, seja bem-vindo. Karine, Isabelle, vamos lá comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. O problema que essa mulher tinha não era a perda do seu marido, não era ela se tornar viúva, não é os seus filhos estarem pertos a serem levados, e não era ela estar endividada. Isso tudo que aconteceu com essa mulher era a falta de algo que precisava na vida dela. Eram consequências de uma falta. O que, Karine? O azeite. Vamos comigo? Sabe o que eu aprendo? Talvez você esteja enfrentando problemas, desafios, e você precisa entender que toda vez que você tem um problema, que você tem uma crise, que você tem alguma coisa na sua vida, isso tudo é um motivo, eles se apresentam na minha vida e na sua vida para você subir de nível. Então entenda e guarde uma frase para o seu coração. Nenhuma crise é inútil. Toda crise, ela gera mudanças. Glória a Deus. Alana, seja bem-vinda, minha amada. A adoração de Deus produz todo tipo de milagre. Servir ao Senhor com alegria, confiança e muita gratidão. Exatamente, Mandiva. Gente, então é isso. Não é a crise que te vence. Guarda isso, anota. Se você tiver um papel e caneta, coloca na tua porta da geladeira. Mas não é a crise que te vence, é o teu posicionamento na crise que faz você vencer ou perder. Tudo que a gente passa na nossa vida, a nossa falta de fé, os desenganos, os problemas que a gente citou acima, tá endividada, perda de pessoas que a gente ama muito, a falta de vontade de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor, tudo isso é consequência de uma falta ainda maior dentro do nosso coração. Qual? O de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Guarde isso. Toda a crise que eu e você a gente enfrenta é uma ferramenta de Deus usada para reorganizar, para colocar as nossas prioridades no lugar, para colocar as nossas responsabilidades, para a gente reorganizar o que realmente é necessário fazermos.
Exatamente, olha o que a Michelle colocou. Temos que buscar a Deus em todo tempo para que no dia mau estejamos fortificados por Ele para enfrentarmos com Ele. Exatamente. Para a gente sermos cheios do Espírito Santo, ou melhor, cheios do azeite. Então, perceba, o que ela precisava, gente, era o azeite. Porque, se você perceber, quando Deus aumenta o azeite dela, as outras coisas deixam de se tornar problema. Vamos lá? Vamos comigo? Quando ela tinha um marido, perceba, ela tinha azeite. Então, enquanto ela tinha marido, você não ouve falar da história dessa mulher. Não cita os problemas que ela tinha. Perceba, a fé dessa mulher estava alicerçada no outro, no seu marido. Porque tem pessoas assim. O casamento tá bom, tá maravilhoso, tem filhos, não tem problemas financeiros, a porta tá aberta, mas se perde alguma coisa valiosa, quando sobrevém o primeiro problema, a primeira dificuldade, que foi o caso dessa mulher, quando perdeu o marido, sabe o que aconteceu? É nesse momento que a gente percebe que o azeite estava pouco. A gente percebe que quem tinha o azeite era o marido dela, e não ela. Karine, não entendi. Explica, vamos lá. Deus está falando para alguém aqui nessa live, eu não sei para quem falo. Eu disse para de depender do azeite de outras pessoas. Perceba uma outra verdade no texto. Ela sabia aonde procurar o que estava faltando. Ela procurou o profeta. E existem pessoas assim, que sabem quem precisa procurar, sabe onde precisa procurar, sabe quando precisa procurar. Aí fala assim, irmã, ora por mim, eu preciso tanto, carência de oração, estou enfrentando por um problema, uma crise. Só que essa pessoa não dobra o seu joelho em casa, nem que seja 5 minutos. Ela vai buscar azeite com todo mundo, menos ela mesma. Ela vai buscar o azeite do irmão, da vizinha, do pastor, da amiga, mas ela mesma não deita, não dobra o seu joelho e ora 5 minutos para buscar o azeite com o dono do azeite. Meu Deus! O que a Leocácia colocou? Ela era serva, ou seja, ela sabia ser serva. Muitas das vezes Deus quer que a gente aprenda a ser servo, fazer sua vontade e obedecer o chamado. Em seguida, as providências irão chegar. É verdade, glória a Deus. Gente, eu preciso falar isso rasgado. Aí sabe por quê que a pessoa vai e busca no outro? Irmã, ora por mim. Porque sabe que o azeite dela tá pouco. Sabe que não tem azeite suficiente para dobrar o joelho e orar. Só que Deus me trouxe nessa live aqui para dizer para mulheres, eu não sei para quem é. Deus tá falando assim, é para você começar a caminhar com as suas próprias pernas. Chega de você ser muleta, de usar o outro como muleta espiritual sua. Tem gente aqui apoiando a sua vida espiritual na vida dos outros, na intimidade que o outro tem com Deus. Mas Deus está falando, é para você começar a caminhar com as suas próprias pernas. Olha o que meu esposo colocou. Tem gente que vive do azeite de terceiros, exatamente. Então Deus está falando aqui para pessoas, é para você começar a orar, é para você começar a buscar. Para de usar o azeite do outro. Para de se apoiar na vida espiritual que os outros têm com Deus. É para você agora ter um relacionamento, desenvolver um relacionamento com o dono do azeite. É bem verdade que existem pessoas hoje que estão de pé por conta da oração do irmão, por conta da oração da mãe, por conta da oração do marido, enfim. Tá errado, Karine, pedir oração? Não. Eu não tô falando isso não, gente. Em nome de Jesus. Entenda isso. A Bíblia fala, orai uns pelos outros. Tiago 5,16 fala sobre isso. Então, você tem que pedir oração sim, você precisa orar pelo seu irmão, você precisa orar pelo seu próximo. Só que Deus me trouxe aqui nessa live para dizer, chega de uma vida rasa. Chega de viver usando o azeite do outro. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua botija. Deus quer encher a tua botija hoje, a ponto de não ser mais você a pedir oração, a ponto de ser você, ser cheio e você fazer a oração e você perceber quem precisa de oração e orar por aquela pessoa, a ponto de ser você que vai impactar a vida dos outros, a ponto de ser você que vai abençoar a vida do teu próximo nesse tempo.
A receita é simples, anota isso para não esquecer. Guarda no seu coração. Você não pode mudar a sua vida até que você mude algo que faça diariamente. Deus está falando aqui, ore. Eu preciso que você busque. Eu preciso que você tenha contato, tenha relacionamento comigo. Por isso que a gente fez. Por isso que Deus colocou no meu coração esse grupo de mulheres da Bíblia. Lá a gente ora junta uma pelas outras. Lá uma motiva a outra a ler a Bíblia. A gente não pode parar no meio do caminho, porque a gente sabe que vai ter momentos que a gente vai estar fraco, mas a gente não pode ficar dependendo do outro. É você que vai influenciar nesse tempo. A partir de hoje eu quero liberar uma palavra profética na tua vida. Levanta as mãos agora, nessa tarde, nessa live, em nome de Jesus. Deus está falando para pessoas aqui. Eu tô te enchendo. Eu tô enchendo tua botija de azeite agora. Sinta o derramar. Eu tô sentindo graça do Espírito Santo aqui. Sinta o derramar da sua presença. Chega de uma vida rasa. Deus está falando, receba ânimo, receba alegria, receba vontade de buscar, de orar, de interceder. Que seja você a abençoar a vida do seu próximo no dia de hoje. Chega de usar azeite do outro. Receba a presença do Espírito Santo de Deus nessa live. Glória a Deus. E o texto continua. Exatamente, precisamos de águas mais profundas. Glória a Deus. E ela fala assim com Eliseu. Ela procurou o profeta e fala assim: o meu marido, teu servo, morreu. Perceba, gente, mais uma vez ela querendo transferir para o outro, no caso agora, para Eliseu, a falta do azeite que ela tinha. A falta de buscar a Deus. Para que o profeta agora buscasse a Deus por ela. Olha o complemento da frase. Tu sabes que o teu servo servia ao Senhor. E eu aplico. Tem gente assim, colocando Deus na parede na hora de realizar o milagre que precisa. Porque tem muita gente que acha que servir, eu sirvo a Deus, tem a ver com receber. Acha que, eu tô trabalhando na obra, eu mereço ser abençoado por Deus. Gente, Deus não é barganha. A Michelle escreveu aqui. Se você trabalha no reino, achando que por isso Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, eu preciso te dizer nessa live. A sua motivação tá errada. A gente tem que entender o verdadeiro motivo de servir a Deus e trabalhar no seu reino. É o que Ele fez por nós. Então, se você está fazendo alguma coisa, seja pregando, cantando, fazendo qualquer coisa, achando que por isso Deus vai te abençoar, se a tua motivação é reta, eu preciso te dizer, tá muito errada. A tua motivação deve ser única, exclusiva de gratidão, de servir a Deus, por algo que eu e você jamais poderemos pagar. Então, guarda essa frase. Se possível, anota e cola na porta da tua geladeira. Faça digno o lugar que você está hoje. Para você ser digno do lugar que Deus está preparando para você no dia de amanhã. Exatamente. Olha o que a Leocácia colocou. Muitas vezes as pessoas estão servindo ao homem e não a Deus. É verdade. Exatamente. Olha o que a Renata colocou. Deus não nos deve nada. Gente, um dia, olha o que acontece. Exatamente o que ele pode fazer, exatamente o que podemos fazer, ele não fará. Exatamente, eu vou falar sobre isso no final. E aí o que acontece com a história? A gente leu lá no início, um credor bateu a porta para levar os seus filhos. E sabe o que eu aprendo? Que Deus, ele permite hoje que certas situações batam na sua porta. E aí você se questiona, e aí você pergunta, Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Não é assim? Não é assim que você faz? E aí eu te dou a resposta. Sabe o que é isso? É tratamento de Jeová para você. É para você ganhar maturidade espiritual. Para você deixar de ter uma fé pequena, baseada no outro, baseada no azeite do outro, mas sim, de fato, ter uma experiência com Jesus. Guarda isso. As tragédias humanas jamais podem anular o soberano plano de Deus para as nossas vidas. Deus não perde o controle de nada, gente. Pode ser a tragédia que for.
Deus, ele continua no controle. Isso não anula o plano de Deus, a palavra de Deus que ele já liberou na minha vida e na sua vida. O problema é que tem muita gente se concentrando mais nas necessidades físicas do que espirituais. Não é verdade? Tá mais preocupado com a conta que eu vou pagar, onde eu vou trabalhar, com o que eu vou comer, do que com as coisas de Deus. O profeta pergunta para ela: o que eu hei de fazer? Às vezes a gente age como essa mulher. A gente, em certas situações, a gente corre direto para o pastor, para a irmã, para o missionário, enfim, não é verdade? A gente corre para outras pessoas pedindo ajuda. Só que Deus, ele me trouxe nessa live aqui para falar. Tem horas que Deus usa realmente essas pessoas. E que através realmente da vida do seu pastor, de uma irmã, milagres e bênçãos são liberados na nossa vida. Mas o que Deus está falando para mim e para você nessa tarde, que tem horas que não vai ser essas pessoas. Tem horas que as pessoas que vão ser usadas para a tua vida é você mesmo. É você. Tem horas que é você. Karine, não entendi. Vou te explicar. Deus está falando assim: ei, é com o que você tem. Karine, mas eu não tenho nada. É com pouco que você tem. É com nada que você... Ai, mas eu acho que não é nada. É tão pouquinho, minha fé é tão pequenininha. O azeite que eu tenho é tão pouco, mas eu não tenho nem força. E Deus está falando assim: é com pouco que você tem. É com o que você tem em casa que vai fazer a diferença. Entenda. O profeta... É como o profeta ele dissesse para aquela mulher assim: ah, eu não posso fazer nada por você. Mas você pode. Declara para mim, o que você tem em casa? Deus está perguntando para mulheres aqui, nessa live, o que você tem? Declara. Ah, eu não sou boa para falar. Declara o que você tem. Ai, Karine, eu canto só um pouquinho. Declara o que você tem. Karine, declara. Deus está falando. Essa mulher virou e respondeu: eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. E tem gente assim como essa mulher. Primeiro fala que não tem nada. Ai, eu não tenho nada, Karine. Ah, você não entende, Karine. Eu não tenho o mesmo dom que você. Você prega. Eu não sei cantar. Eu não sei servir. Eu não sei. Eu não posso. Eu não tenho. Pior. Tem pessoas que acham que o que tem não é suficiente. A pessoa tem, mas ela acha que o que ela tem não é suficiente. Aí fica se comparando com outras pessoas. Eu falo isso pra mim mesmo. Eu já fiz muito isso. Só que eu preciso dizer que isso é uma distração desnecessária. Deus bradou aqui nessa live para te dizer: é com pouco que você tem que vai acontecer o milagre. É com pouco que você acha que você tem que vai ser o suficiente. É o pouco que você tem que ele vai usar. Glória a Deus. Perceba, essa mulher, ela foi até o Eliseu e falou o que ela precisava. E como homem de fé que Eliseu era, eu fico imaginando o Eliseu olhando para ela assim, tipo que assim, Eliseu cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio do azeite, olhando para ela assim, falando assim: eu já entendi. Deus já mostrou para Eliseu, já deu discernimento para Eliseu do que Deus iria fazer na vida dela. Antes mesmo que ela terminasse de falar. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você tá orando e você às vezes nem consegue terminar de falar, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: é o que você tem que ele vai fazer na tua vida, que ele vai mudar a tua história. Karine, mas é pouquinho. Pode ser pouquinho. Pode parecer para você quase nada. Mas é com isso aí, o quase nada, que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Essa viúva, ela tinha apenas uma botija com um pouquinho de azeite. Aqui eu tô com uma garrafa de água, eu fico imaginando o pouquinho de azeite que essa garrafa tinha. Mas foi com isso que encheu muitos vasos. Gente, essa mulher, ela só via uma pequena botija. Você consegue imaginar isso? Mas Eliseu, ele já contemplava o sustento de toda a sua casa. Deus está falando assim, que você comece a ter a visão de Eliseu, visão espiritual, que é com pouco que você tem, e você vai contemplar todo o teu sustento, e você vai contemplar tudo aquilo que você, nossa, é com pouco que você tem. Aleluia! Deixa eu beber uma água. Agora deixa eu te explicar
O que ela achava que era pouco, olha a tamanha profundidade do mistério. O azeite naquela época, gente, era algo tão valioso, mas tão valioso, que ele era utilizado para muitas coisas. Exemplo, como remédio para uma aflição, principalmente para estômago, como bálsamo para curar feridas, ele servia como combustível para as lâmpadas de casa. Os soldados usavam o azeite para passar nos escudos, assim, para poder prevenir, para que eles não se tornassem frágeis. E também quando chegasse aquelas dardos inflamáveis, né, ele apagar. Então, o azeite também ele era utilizado para poder fazer perfumes, pomadas. Gente, olha a riqueza, olha a expansão do que uma pessoa com muito azeite poderia ter e fazer. Sabe o que eu aprendo? Deus está falando para pessoas aqui hoje, não se preocupe com os recursos. Eliseu vai dizer para ela assim, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. O que eu aprendo? Que Deus, ele vai usar o vaso emprestado dos outros, mas não o azeite. Tanto que falou que é para buscar os vasos vazios. Não era para ela pedir vaso cheio de azeite, era para buscar vasos vazios. Qual é a diferença, Karine? Vou te explicar. Eu gosto muito dessa nomenclatura vaso, porque a gente dentro da igreja, a gente tem um vocabulário meio crentez, né? E eu tenho certeza que você vai entender. Você chama de o irmãozinho de vaso, ó, o vaso, eita glória, né? Assim, vaso pra lá, vaso pra cá, e não é vaso. Por quê? Remete no pensamento de que ele é usado por Deus. Então, pensando e transitando nessa linha de pensamento, o profeta vira para ela e fala assim, olha, você vai pedir vasos emprestados, mas os vasos precisam estar vazios, tá? E não pode ser pouquinho vaso não, tem que ser muito. E algumas verdades eu aprendo aqui, eu quero dividir com vocês e eu já tô terminando essa live. A primeira é que ela pede vasos emprestados aos seus vizinhos. E aqui fala de influência, de relacionamento. Porque se ela não tivesse um nível de influência, se ela não fosse, os seus vizinhos não conhecessem seus vizinhos, ela não conseguiria pedir muitos vasos emprestados. Hoje, no nosso vocabulário, a gente chama isso de network, né? Seguidores, né? Assim. Então, essa mulher, ela se expressava muito bem, porque ela tinha amigos e ela conseguiu pedir muitos vasos vazios. Só que entenda uma coisa. Deus não chamou eu e você para sermos popular, muito menos para ter um monte de seguidores. Ele chamou eu e você para sermos funcional. Então, se você hoje tem um nível de influência, assim como essa mulher, entenda de uma vez por todas, Deus, ele não te colocou numa posição de influência, só para você ter status, não. Ele te colocou nessa posição para você cumprir uma determinada função. Então não fique deslumbrado com a popularidade, não fica deslumbrado com aplausos, com nada disso. Porque isso muitas das vezes faz você paralisar no meio da obra, no meio da igreja, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, tá bom? Então Deus nos chamou para sermos funcional. Então, isso ameaça muito o nosso chamado. Então aprenda algo, desconfortos geram conflitos. Tá bom? Então, a segunda coisa que eu aprendo aqui com ela é que os vasos estão vazios. Perceba, uma coisa tá ligada à outra. Eu quero liberar uma palavra, se você tá ligado aí, já levanta a mão. Coloca aí uma mãozinha assim, porque eu já sei que você levantou a mão aí. Eu quero liberar uma palavra para você receber. As pessoas que vão te emprestar os vasos vazios vai ser as mesmas que você vai encher com teu azeite. Ô, glória! Deus está falando para pessoas aqui, eu vou usar você. É você que eu vou usar de uma forma tão grande, tão gloriosa, que até os seus vizinhos, todas aquelas pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor, que estão perto de você, vão receber, vão perceber o teu milagre, o milagre de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia! E a terceira verdade eu quero aplicar aqui para as nossas vidas é que Deus, ele é abundante em nos abençoar. Perceba, o profeta deu uma ordem para ela. Pegue vasos emprestados, não poucos. Isso me chama a atenção. Não poucos. Por quê, Karine? Porque eu aprendo que o tamanho do meu milagre
milagre está relacionado à minha capacidade de pedir vasos emprestados. O tamanho do meu milagre está diretamente relacionado à minha capacidade de pedir vasos emprestados. É o tamanho da tua fé que vai determinar o tamanho do teu milagre. Se você hoje pedir poucos vasos, a multiplicação do teu azeite vai ser pouca. Mas se você pedir muitos vasos, você vai ter muito azeite. Ou seja, está totalmente direcionado, está relacionado com a forma que eu e você buscamos, com a forma que eu e você pedimos. É o quanto eu e você estamos dispostos a pedir, a correr atrás para acontecer. Glória a Deus, aleluia. Então guarda isso. Nunca transfira, até a Renata falou aqui, para Deus o que lhe cabe fazer a você. Não faça isso. O que cabe a mim e a você fazer, então a gente tem que fazer. Qual é? Pedir vasos emprestados. A minha função e a tua é pedir vasos. Agora, o impossível, a multiplicação, o aumentar o azeite é com Deus. Exatamente, Michele. Sair da zona de conforto gera crescimento. O possível é função minha, gente. E aí eu gosto muito desse exemplo, sabe? É uma verdade. E depois que eu entendi isso, aconteceu assim, ó, na minha vida muito rápido. Por exemplo, Deus, ele falou que ele vai me levar para outros lugares. Se Deus, ele te liberou uma palavra, qual é a minha função? Tirar o passaporte. A outra parte, o milagre, é ele que vai fazer. E a mesma coisa eu quero dizer pra você. Às vezes Deus prometeu alguma coisa pra você, a tua parte você precisa fazer. Tem que sair da zona de conforto. Pede vaso. Vai pedir vaso vazio. Mas a tua parte você tem que fazer. E aí, gente, o milagre estava limitado. Presta atenção nisso. Limitado ao tamanho da fé dela. Quanto mais vasos ela conseguisse, mais azeite ela teria. Tanto que o próprio profeta falou, pede muitos, não poucos. E aí, a orientação do profeta, então, ele dá uma segunda orientação. Qual é? Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte as que tiverem cheias. Segundo Reis 4, versículo 3 e 4. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existem milagres na minha vida e na sua vida que não serão realizados para a plateia, para um monte de gente. Vai ser realizado dentro da nossa casa, de portas fechadas, no secreto. Perceba, essa mulher, ela obedeceu o comando do profeta. Ela fechou a porta, derramou o azeite, e aí, enquanto ela estava derramando nas vasilhas vazias, a Bíblia fala que o azeite não parou de jorrar. E aí ela continuava derramando, e bota outro vaso, e o azeite não parava. Exatamente, Leucácia, para que o milagre aconteça, precisamos estar atentos à voz de Deus. Então, entenda algo aqui para você. Deus, ele não está interessado em performance, em visibilidade, em fama, em aplausos. Deus está preocupado na tua fidelidade, em obedecer a sua palavra no secreto. Não é você botar a Bíblia debaixo do braço e todo mundo vê que você é crente, mas como é o teu relacionamento com Deus dentro da tua casa, de porta fechada. Entenda isso. A nossa fidelidade com Deus não é, gente, eu disse não é provada em público, mas é no particular. Deus está falando para pessoas aqui, eu creio nisso. Faz só aquilo que a gente combinou. Deus está falando assim, ei, faz só aquilo que a gente combinou. Obedece só a minha instrução, sem questionar, e você e a tua casa verá a manifestação que Deus fará na tua vida, para a glória dele. Eu não sei qual foi a instrução que Deus deu para você, mas eu sei que ele já deu. Mas eu vou aplicar para a sua vida da seguinte forma. Pare. Eu disse pare de espiritualizar aquilo que Deus já mandou você fazer. Karine, não entendi, vou te explicar. Bem rasgado. Tem pessoas aqui nessa live que tem o dom de cantar, de pregar, de curar enfermos, tem o dom de obras sociais. Eu não sei para quem falo. Mas quando chega na hora de fazer, de executar, de você obedecer a palavra que Deus já liberou para a tua vida, você começa a questionar Deus. Aí você fala assim, ai meu Deus, me dá dom, me dá talento, me dá unção. Ai, eu não sei como fazer. Ai, será que é isso mesmo? Será que é para eu ir? Será que é para eu fazer? Não é assim?
Gente, essa mulher, ela não questionou. Ela ouviu o que o profeta falou, ela obedeceu, ela foi para casa, fechou a porta. E perceba, ela não ficou com medo de virar o azeite. Ela não ficou na hora que ela ia derramar o azeite, Senhor, será que vai transbordar mesmo? Será que vai encher todas essas vasilhas? Nossa, enchi minha sala inteira. Ela não ficou pensando, ela não ficou espiritualizando, ela não ficou orando na hora antes de derramar. Ela derramou, ela obedeceu. E tem gente assim. Ai, mas é impossível, Karina, eu vou orar mais um pouco. Deus já te respondeu. E tu tá falando que vai orar mais um pouco. Tem gente que faz propósito, oração, um monte, antes de derramar o azeite. Isso não é fé. Exatamente. Mas entenda algo. Deus tem uma palavra para você. Se você tem essa palavra, guarde isso. Você tem tudo. Você tem o suficiente. O ato de obedecer. É no ato de obedecer. Eu vou repetir. É no ato de obedecer que o milagre acontece. É quando você está obedecendo que está aqui, ó. Quando você obedece aquilo que ele já falou para você, em vez de ficar espiritualizando, é que acontece. A fé é exatamente isso, gente. É quando a gente não vê, mas a gente acredita com convicção que vai acontecer. Que comecemos hoje a cantar, a orar pelos enfermos, a pregar. A palavra hoje é simples. Obedeça. Obedeça. Guarde isso. Todas as vezes que eu e você, a gente descumpre o propósito para qual a gente foi criado, eu tô pecando, você tá pecando. Todas as vezes que a gente não exerce aquilo que Deus deseja, toda vez que a gente não faz a vontade que Deus desejou para minha vida e para sua vida, a gente tá pecando. A gente já tem a palavra e a palavra de Deus é a nossa garantia. Eu e você, a gente precisa se posicionar de uma vez por todas. Deus tá falando aqui, ei, para mulheres, chega de ficar em cima do muro. Deus não te chamou para ser amante do evangelho. Eu não sei para quem falo, mas é para você ter convicção de uma vez por todas que você tem um chamado e ele te chamou e ele que vai garantir. É só para você se colocar no teu lugar. Deus está falando assim para pessoas, você está sendo fiel ao chamado que eu te confiei? E eu quero terminar essa live agora. Ela vai lá para os seus filhos e fala assim, traz mais um vaso, filho. E aí o filho vai lá e fala, acabou, mãe. Acabou os vasos? O azeite parou de jorrar. Perceba, o azeite só parou de jorrar quando o vaso acabou. O que eu aprendo com isso? Que enquanto eu trabalho na obra, enquanto eu estou no processo de obediência, Deus está fazendo o quê? Enchendo você de azeite. Enquanto você está fazendo, enquanto você está obedecendo, o azeite está sendo derramado e você está transbordando e tem azeite suficiente. Mas quando você para, o azeite também para. Então que hoje o ato da gente viver uma vida diariamente obedecendo a Deus venha ser algo diário e constante na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada. Que nunca venha nos faltar o azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Perceba que, após isso, ela foi lá e procurou Eliseu. E aí ela foi procurar Eliseu e falou assim, Eliseu, tá aqui, ó. Enchi, deu certo. O que eu faço agora? Eliseu vai lá e fala para ela, agora você vai lá, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do que sobra. A verdade é que aquela mulher que estava clamando lá no início, que a gente estava aprendendo sobre ela, pelos seus filhos, que os credores iam levar os seus filhos como escravos, os problemas que ela tinha, sua dívida, perceba, tudo foi resolvido porque agora ela tem o quê? Azeite. E o que eu aprendo com isso? Que o milagre que Deus faz é sempre maior do que aquilo que querem tomar. O milagre que Deus faz é sempre maior do que aquilo que querem tomar. Essa viúva, ela foi atendida não só pelo que ela pensou. A preocupação dela era pagar a dívida para os filhos dela não irem embora. Só que Deus enviou muito mais. Ela pagou a dívida, ainda viveu do resto com os filhos, do que sobrava. Então, imagina, ela teve condições de viver
muito tempo, porque ela tinha muito azeite. E aí eu aprendo algo. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração sobre a viúva do azeite. Quem gostou, dá um glória aí! Gente, eu preciso agora dar 3 recados. E desses 3 recados que eu quero dar para você, eu vou chamar uma pessoa aqui. Então não saia da live aí, tá bom? A gente terminou nossa live num tempo top, tá bom? Espero que você tenha aprendido. Depois coloca aí seu comentário. Obrigada a todo mundo que me ajudou. Eu quero chamar a Renata. Renata, tá aí? Me chama aqui na câmera. Renata vai falar de algo para vocês que é bênção. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Deixa eu ver se ela me chama aqui para eu poder dar um recado. E eu tenho mais... Depois da Renata, eu tenho mais 2 avisos para dar para você. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com isso. E mais informações eu vou colocar lá no grupo Mulheres da Bíblia, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Renata aqui para participar. Gente, não vai embora, não. Ó. A Renata vai orar pela gente. Renata vai orar pela gente pra gente finalizar essa live incrível. E também vai dar agora um recado também maravilhoso pra minha vida e pra sua vida, tá bom? Cadê, Renata? Você? Já te aceitei. Entrou. Vamos lá, gente. Ô, Glória! Oiê, ó. Tá, Lana, Fábio, Luciana, Ivanete, Leucácia, Diva, Vivi, irmã Tânia, Laiana, Pastora Maria da Graça e Karine. Olha quanta gente tá aí. Cadê Muita você, gente. Renata? Tô aqui. Eu não tô te vendo. Eu tô te Vocês estão vendo. Você não vendo a tá Renata, vendo? gente? Fala aí comigo. Tá preta a câmera. Oxe, pra mim tá aparecendo. Tá aparecendo? Então minha Sim. internet aqui tá abençoada. Quem tá vendo a Renata aí, dá um sinalzinho aí, gente. Até os comentários sumiram também pra mim. Renata, não estão te vendo, não. Ó. Ivanete também não tá te vendo. O pessoal não tá te vendo, não. Oxe. Peraí, gente. Vou chamar ela de novo. Vamos de novo. Deixa eu tentar chamar ela de novo, gente. Peraí. Que aqui ao vivo é assim. Cadê? Cancela aí. Ninguém tá te vendo, Renata. Desliga aí, sai aí. Tá preto, né, gente? Também ninguém tá vendo, ó. Ninguém tá te vendo. Ó, vamos tentar de novo, gente. Peraí. Convidei, hein? Aceita aí. E agora? Também não. Gente, acho que não vai dar pra me ver mesmo, não. Mas vocês me Problemas ouvem? técnicos. Gente, vocês conseguem ouvir a Renata? Eu consigo te ouvir. Vocês conseguem ouvi-la? Responde aí pra mim. Quem tá ouvindo, bota um joinha aí pra eu saber que vocês estão ouvindo ela. Fala aí, Renata. Oi, a paz de Jesus. A Lana tá me ouvindo. Gente, ó, ou escutar, o Que pessoal escuta. Então, pena. coisas do Instagram. Pois é, eu não tenho muita intimidade, né, com essa tecnologia. Mas amém. Se vocês estão me ouvindo, né, aonde a minha voz possa alcançar, eu acho que já vai fazer um grande efeito. Para a gente não tomar mais tempo, vamos orar. Amém? Vamos orar, gente. Feche seus olhos aí. Ela vai orar por nós. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de ouvir a tua voz. Senhor, obrigada pela disponibilidade, pela instrumentalidade da tua filha, Senhor Karine, que tem, Pai, se disposto a entregar aquilo que o Senhor tem compartilhado ao coração dela. Pai, que a tua palavra entre em nossos corações e que o nosso coração seja aquele terreno fértil, Pai, que recebeu a semente e essa semente deu fruto. Muitos frutos, Pai, que possamos ser sensíveis, não só ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado.
Pai, que não nos falte o azeite, para que o Senhor possa, então, multiplicar na nossa vida. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço. Muito obrigada por essa tarde, por esse momento de ensino. Abençoe o ministério da tua filha, Senhor, sua família. Pai, que haja crescimento, que haja fortalecimento, que haja, Pai, também cura nas áreas que ela precisar. É o que eu te peço e já te agradeço. Abençoe sua família, o seu casamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você diz aí amém. Gente, chamei a Renata aqui porque ela tem um evento para poder falar para vocês. Eu tenho certeza que vai abençoar vocês. Não sai daí porque eu tenho mais 2 recados maravilhosos para dar para vocês. Então vamos lá, Renata, é contigo. Se apresenta. Meninas, eu sou a Renata, eu sou da Igreja Socorrista de Campinho, né? Nós nos conhecemos aí, eu, a Karine e o presbítero Fábio há algum tempo. E nós estamos realizando agora no final de semana de 10 a 12 de junho uma viagem para os casais, né? Então, assim, você que é casada, você que vive maritalmente, ou que conhece algum casal, né, que precisa aí desse momento a sós, nós iremos para um hotel que fica em uma ilha privativa, com todas as refeições incluídas, a ida de barco, né? Nós vamos nos encontrar em um pier em Itacuruçá, no Rio, e nós iremos pegar esse barco até o hotel e passar esse final de semana maravilhoso lá. O tema da nossa viagem é intimidade. Então, assim, eu não posso dar muitos spoilers, né? Porque tem uma programação aí, nós teremos festas lá, temáticas, tudo para abençoar o seu casamento. Como a Karine disse, às vezes tem só um pouquinho de azeite no seu casamento, mas o Senhor quer multiplicar esse azeite. Aleluia, né? Glória a Deus. E Deus precisa de uma atitude sua, talvez, né? De fazer um investimento, de fazer algo que para você pode ser impossível, mas quando nós fazemos a nossa parte, Ele faz o restante. Né? Ah, Renata, tá tudo bem no meu casamento. Então mantenha. Que a chama do seu casamento permaneça acesa, invista no seu casamento. Tá? Esse é o recado. A Karine depois vai colocar lá no grupo das mulheres o meu contato, né? Eu já estou lá, mas vai colocar aí maiores informações e eu estou à disposição aí para quem quiser participar. Vai ser uma bênção, diversas igrejas. Nós não estamos levantando nenhuma bandeira de igreja A ou igreja B. Nós queremos exaltar e glorificar o nome do Senhor através do nosso casamento, porque não basta ser casada, tem que ser casada e feliz. Amém? É isso. Obrigada, amém, Karine, pelo espaço. Nada. Que isso. Obrigada a você pelo carinho. Gente, é isso. Vai ter uma viagem de casais no dia 10 ao dia 12/6 agora. Então, você que ainda não preparou nada, aproveita aí essa data especial e faça essa viagem, parcela no cartão, tudo incluso, translado, alimentação. Você não vai se preocupar com nada, além do tema, que é maravilhoso, intimidade, gente. Vai ser num hotel, tem as fotos lá, eu vou colocar lá para vocês. Todas as dúvidas, quem quiser, só procurar. Pode me procurar aqui, que eu encaminho para Renata. Como ela disse, é um evento interdenominacional, não tem nada a ver com bandeira de igreja. A gente está aqui para abençoar a tua vida, o teu a tua caminhada, o teu casamento, através da palavra de Deus, tá bom? A gente vai te mostrar isso na palavra. Obrigada, Renata. Que Deus abençoe. Um beijo. Obrigada. Meninas, não saia daí, porque agora eu vou para um outro recado muito especial, que é o evento das mulheres, tá bom? No dia 11/6, a gente vai ter um evento Desperta Débora. Eu também vou colocar todas as informações. Começa às 16 horas da tarde, tá bom? Eu vou estar presente, tá bom? Você precisa fechar antes, você precisa... Quem quer estar, quem aprender mais, a gente vai falar sobre mulheres marchando para a glória de Deus. A gente já falou sobre Débora aqui, então eu tenho certeza que vai abençoar muito. Começa às 4 horas da tarde, vai ser uma tarde e noite para abençoar a sua vida e a gente vai falar sobre Débora. Então vai ser só mulheres, vai ser presencialmente, tá bom? Ele tem um custo de R$40, lá vai ter lanche, vai ter janta, vai ter brindes também, sorteios, mas o melhor, vai ter a palavra de Deus, você vai sair de lá edificado. Então, quem quiser, vou colocar no grupo também sobre esse evento, e eu tenho certeza que vai te abençoar demais, tá bom? E eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz, e
primeiro lugar que eu gostaria de dividir e compartilhar isso é com vocês. Ah, desculpa, Alana, esse Desperta Débora vai ser na Penha Circular, pertinho, gente. Então, quem tá aqui no Rio, pode me chamar lá que eu vou montar uma caravana aí de mulheres, tá bom? Dia 11/6, tá bom? Sábado. Então, vai ser assim, ou eu vou colocar a live um pouquinho mais cedo, ou vou colocar a live para segunda, vou pensar direitinho, e aí a gente vai para esse evento aí, depois a gente vem cá testemunhar como foi maravilhoso. Então, quem quiser ir, me procura, vou colocar lá no grupo também, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu estou muito feliz, assim, um testemunho ao mesmo tempo, e eu precisava compartilhar com vocês. Nós estamos montando, eu e meu esposo, uma caravana para ir para Israel. Quem eu posso ouvir um glória aí? Oh! Então, em julho, se preparem. Julho de 2023, estaremos indo para Grécia, Jordânia e Israel, tá bom? Vamos para 3 lugares, são 14 dias de viagem, 12 dias em solo, tá bom? Conhecendo os lugares que Jesus andou, um pouquinho de Paulo também, enfim, vai ser bênção. Então, como eu falei lá do passaporte, tira seu passaporte se você ainda não tem, vem conosco aí, foi algo que Deus colocou no nosso coração e a gente tem visto hoje se cumprir aquilo que um dia Ele falou pra gente. Então, vamos para lá, eu tenho certeza, gente. E não vai ser só uma viagem, tá? Eu quero que quem for com a gente se prepare, porque a gente vai dar um estudo sobre esse lugar. Então, você vai estar indo e você vai estar agregando conhecimento, você vai estar aprendendo mais ainda da Bíblia, vendo, ouvindo. Então, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai edificar muito sua fé. Eu já tive a oportunidade de ir para lá e eu cresci demais espiritualmente. Eu tenho muitos testemunhos, assim, maravilhosos. Então, não perca essa oportunidade. Comece já a se organizar. Não vai, a gente vai aceitar boleto. Fica tranquilo, não vamos comprometer a renda do seu cartão. Então, você vai poder pagar em boleto, tá bom? Então, já vai orando, entregando. Gente, eu fiz propósito para isso. Eu tenho certeza que é bênção. Deus está dando isso pra gente. Eu vou começar a divulgar nas redes sociais. Já chegou já a arte da viagem. Tá linda. E a gente está aguardando só agora os prospectos também chegarem. Eu tenho certeza. Então, não é mais um sonho, Renata. É realidade, tá? Há muitos anos atrás era também um sonho na minha vida e se tornou realidade. Então vem com a gente, julho 2023, segunda quinzena de julho, nós vamos estar indo para lá, tá bom? Então é isso, eu estou muito feliz com isso, muito obrigada, Deus, por isso. Eu tenho certeza que da mesma forma que Ele está abrindo para a minha vida, eu quero profetizar na sua, que também você vai conosco, que Ele também vai abrir os caminhos e você vai estar também realizando esse sonho para honra e glória do nome do Senhor e aprendendo com a gente, tá bom? Um beijo, divulguem pra gente também. Eu tenho certeza que vai ser bem. Irmã Diva, quero você lá, hein? Irmã Diva vem do Paraná, vem pra cá, vamos com a gente pra lá, eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu creio, hein? Eu creio. Julho do ano que vem a gente vai estar juntos aí. Quem sabe esse grupo todo das mulheres pra glória e honra do nome do Senhor. Isso aí, Renata, recebe. Gente, é isso. Obrigada a todas pelo carinho. Deixa eu agradecer vocês aqui. Alana, meu esposo, Renata, Ivanete, Leocácia, irmã Diva, minha amiga Vanessa, que entrou agora, irmã Tânia, a irmã Michele e o Alexandre. Sejam todos aí bem-vindos aí, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Paz de Cristo, um beijo grande. Até a próxima live. Nós temos um convidado, mas eu vou confirmar com ela antes, na próxima live. É a missionária Denise, tá bom? Tenho certeza que ela vai abençoar muito a vida de vocês, então não perca a próxima live, tá bom? Às 15h07, todo sábado aqui, tá? Um beijo grande, paz do Senhor. Obrigada a todos pelo carinho, tá bom? Irmã Tânia, vamos combinar pra gente entregar o livro, irmã Tânia. Tô disponível, hein? Gente, é isso. Um beijo. Paz. Deus abençoe.